Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, a tua casa. Amém? E o meu desejo é que você possa ser, de fato, abençoado pela palavra do Senhor que será ministrada neste momento. E o tema que eu quero partilhar com você nesta manhã é atraindo a presença de Deus. Eu quero ler dois versículos. Parte de dois versículos, Tiago capítulo 4, versículo de número 8, diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E o segundo versículo é Salmo capítulo de número 16, versículo de número 11. Diz assim, parte deste versículo diz assim: na presença do Senhor há plenitude de alegria. Se você olhar ao redor, ao longo da história, você perceberá que homens atraíram a presença de Deus através das suas vidas, homens amaram a Deus através das suas vidas. E o versículo, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você, é como se você desse um passo de encontro a Deus e Deus desse 2 passos de encontro a você. O maior interessado nesse encontro, o maior interessado em se revelar para você é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. E ainda em Salmo capítulo de número 16, versículo de número 11, diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Por isso que eu e você, queridos, precisamos atrair a presença de Deus. A presença de Deus que é inconfundível, a presença de Deus que é singular, a presença de Deus que é tudo aquilo que eu e você precisamos para viver esta existência. E você vai poder ver ao longo da história homens que atraíram a presença de Deus. Podemos ver Enoque. Enoque, ele foi a 7ª geração da linhagem de Adão. E quando ele nasceu, Adão ainda estava vivo. Então, com certeza, ele ouviu as histórias que Adão contava acerca do Jardim do Éden, como que ele se relacionava com Deus. E com certeza isso impulsionou, isso motivou Enoque a desejar buscar a presença de Deus, a desejar desenvolver um relacionamento com Deus, a desejar ter intimidade com Deus. E a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo de número 5, versículos de número 23 a 24, diz assim que Enoque andou com Deus e já não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Enoque, ele não experimentou a morte física. Enoque agradou tanto o coração de Deus. Enoque andou com Deus. Sabe o que é andar com Deus? Andar com Deus é como se o estilo de vida, de fato o estilo de vida de Enoque agradou o coração de Deus, ao ponto de Deus assinar embaixo e dizer: você andou conforme o meu coração, você me agradou. Isso é andar com Deus. E Enoque, ele não experimentou a morte. Enoque, ele atraiu a presença de Deus. Num tempo, num momento, aonde ele estava vivendo, o cenário aonde ele estava vivendo, estava completamente desfavorável. Havia tremendo afastamento de Deus. Havia coisas horríveis que o povo estava fazendo. Mas Enoque se levantou nesta época e disse: eu vou andar com Deus. Enoque se levantou nessa época e disse: eu vou atrair a presença de Deus para a minha vida e vou fazer diferença no meio dessa geração perversa. Podemos olhar para Noé também. Noé, ele foi elogiado por Deus. E no momento terrível que ele estava vivendo também, onde as pessoas haviam se afastado de Deus, de agradar a Deus, a palavra de Deus diz que Deus achou Noé justo. E Deus o elogiou.
E Deus destruiu todo o mundo antigo e salvou somente Noé e a sua família, porque Noé foi encontrado justo diante de Deus. Ele atraiu a presença de Deus para ele. Podemos falar de Abraão. Abraão, ele foi chamado o amigo de Deus. Abraão, ele atraiu a presença de Deus para a vida dele por meio da sua obediência, por meio de entregar tudo para Deus, até o seu único filho Isaque para Deus. Ele não pensou duas vezes, porque o que ele mais queria era agradar a Deus, o que ele mais queria era a presença de Deus, o que ele mais queria era glorificar a Deus através da sua vida, e ele o fez e foi chamado amigo de Deus. E por meio dele, Deus, então, fez com que surgisse uma grande nação chamada Israel, porque ele foi um homem que atraiu a presença de Deus para a vida dele. Podemos falar de Moisés. Moisés, ele foi um homem levantado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Eles estavam como escravos. Há 430 anos eles estavam como escravos no Egito. E eles estavam clamando por Deus, clamando para que Deus pudesse tirá-los daquele lugar, daquele país, daquela posição de escravidão. E Moisés foi o líder que tirou este povo do Egito. E Moisés foi o líder que tirou eles do Egito, e Moisés foi o homem usado por Deus para isso. Mas este povo, depois que saiu do Egito, o povo de Israel, depois que saiu do Egito, foi um povo de dura cerviz, foi um povo que murmurava constantemente no deserto, que reclamava constantemente no deserto, ao ponto de Deus falar para Moisés: chega, Moisés, eu não vou mais com este povo. Moisés, eu não vou estar mais com eles. Você vai, você lidera, o meu anjo vai com você, a minha bênção vai com você, Moisés. Mas eu não vou no meio deste povo. E Moisés então se levanta conversando com Deus e ele diz: Senhor, não, Senhor. Não adianta nós termos a tua bênção, não adianta nós termos o anjo indo conosco, se a tua presença não for conosco, se a tua presença não for, eu não quero sair daqui, eu não quero dar nenhum passo, eu não quero mover nada. O mais importante para a minha vida não são as tuas bênçãos, o mais importante para a minha vida não é o anjo, o mais importante para a minha vida é a tua presença, é o que me basta. Tamanha ousadia de Moisés, porque Moisés priorizava a presença de Deus. A presença de Deus para Moisés era muito mais importante do que as bênçãos, era muito mais importante do que entrar na terra prometida, do que o anjo que iria caminhar com eles. Ele amava a presença de Deus. E ele disse para Deus: se a tua presença não for, eu não saio daqui, eu não dou nenhum passo. Porque tudo que nós precisamos, tudo que eu preciso é a tua presença. Podemos falar de Davi também. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele pecou cometendo adultério e depois matou o esposo dessa mulher que ele cometeu adultério com ela, e ele tentou esconder por algum tempo o seu pecado. E aí chegou o profeta Natã e denunciou ele, confrontou ele. E depois que o profeta Natã confrontou ele, ele disse: ai de mim, pequei contra Deus. E o profeta Natã então dá a sentença que a
a espada não iria se apartar da casa de Davi. E Davi, então, ele fala, eu posso perder tudo. Eu posso perder tudo, mas uma coisa eu quero pedir para Deus. Uma coisa eu quero dizer, Deus, não retire de mim o teu Espírito. Deus, não retire de mim a tua presença. O que eu mais quero é a tua presença. Eu errei, eu falhei, eu pequei. Mas não retira de mim a tua presença. É tudo o que eu preciso, é tudo o que eu necessito. A tua presença me dá vida, a tua presença é tudo o que eu necessito para me colocar, para me conduzir ao propósito pelo qual o Senhor tem me deixado nessa existência. Eu preciso da tua presença. Atraindo a presença de Deus. Estes homens atraíram a presença de Deus. Estes homens tocaram o coração de Deus com as suas vidas. Estes homens, não que eles eram perfeitos, mas estes homens reconheceram as suas falhas e realmente buscaram a face de Deus, buscaram andar nos caminhos do Senhor. Esses homens tocaram o coração de Deus. E a grande pergunta é: como atrair esta presença de Deus hoje? Como que eu posso atrair a presença de Deus? Como que você pode atrair a presença de Deus na sua vida? Primeira lição para atrair a presença de Deus: eu e você precisamos fazer o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento é reconhecer que muitas das vezes nós tentamos caminhar sozinho, muitas das vezes nós tentamos decidir as coisas sozinhos, muitas das vezes nós deixamos Deus de lado, muitas das vezes nós deixamos Deus de lado e não incluímos no nosso plano e não consultamos a Ele, não pedimos direção para Ele. E com isso, nós acabamos errando, falhando, nós acabamos errando o alvo. E quando há um arrependimento e dizer: Deus, eu reconheço que eu tentei caminhar sem o Senhor. Deus, eu reconheço que eu tentei viver sem o Senhor. Mas eu não consigo viver sem o Senhor. Eu não consigo dar nenhum passo sem o Senhor. Eu não consigo tomar nenhuma decisão sem o Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu necessito da Tua direção na minha vida. Eu necessito dos Teus conselhos. Eu necessito das Tuas orientações. Eu não posso caminhar sozinho. Eu preciso do Senhor. Eu reconheço a minha dependência do Senhor. Eu reconheço que sem o Senhor eu nada sou e nada posso fazer. Eu preciso do Senhor. Eu preciso dos Teus conselhos. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso das Tuas orientações. Eu preciso dos Teus conselhos. Eu preciso do Senhor para viver. Arrependimento é dar meia volta. Arrependimento é ter um coração quebrantado e contrito. E a palavra de Deus diz que quando nós temos um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. O Senhor recebe de braços abertos. Segunda lição: como ter mais da presença de Deus, como atrair a presença de Deus. É tendo um santo temor ao Senhor. O que significa esta palavra temor? Significa respeito, honra, reverência, ter uma atitude de santidade e pureza no nosso procedimento, na nossa maneira de viver, agradar o Senhor em tudo, nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de nos relacionar com as pessoas, demonstrar santidade, demonstrar pureza, na nossa maneira de trabalhando no ambiente de trabalho,
no ambiente da casa, demonstrar uma vida completamente separada, exclusivamente para o Senhor. Atitudes que venham evidenciar que nós fomos separados para o Senhor e para a glória do Senhor. Santidade é ter essa consciência de que nós fomos separados para viver exclusivamente para o Senhor e para a sua glória. Temor significa ser fiel a Deus, aborrecer o mal, viver uma vida de sabedoria e fé em Deus, adorar exclusivamente a Deus como único Deus. Isso me faz lembrar de uma história de Paulo e Silas, que haviam apanhados, bateram neles até machucar, e depois colocaram ele na prisão, algemados, todos machucados eles estavam. Mas mesmo assim, nessa situação que eles se encontraram, eles começaram a louvar a Deus, eles começaram a adorar a Deus e orar. E aconteceu algo extraordinário. Eles começaram a adorar e orar ao Senhor. E a presença de Deus invadiu aquele lugar, ao ponto de romper as algemas deles, de Paulo e Silas, ao ponto de romper as cadeias. E não somente a cadeia onde Paulo e Silas estavam, não somente as algemas de Paulo e Silas, diz a palavra de Deus, mas os outros prisioneiros também, que estavam em outros lugares, em outras cadeias ali, em outras celas. As celas se abriram, as algemas se caíram, pelo fato de Paulo e Silas ter se levantado em louvor, em adoração, atraindo a presença de Deus para aquele lugar, para aquela situação. E Deus veio com glória, com majestade e rompeu as cadeias, rompeu as algemas, tanto deles como dos outros prisioneiros. E a glória de Deus veio naquele lugar, porque Paulo e Silas atraíram a presença de Deus para aquele lugar. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, seja qual for o momento que você está vivendo, seja qual for a situação que você está vivendo, de enfermidade, de lutas, de problemas financeiros, de demissão no trabalho, de problemas na família, eu quero dizer para você: clama a Deus, adore ao Senhor por meio dos louvores, no meio das adorações, ore ao Senhor, que a presença dEle virá sobre a sua vida, sobre essa situação, e transformará este momento teu que você está vivendo. Mas faça isso no nome do Senhor Jesus. Adore exclusivamente a Deus como o único Deus da sua vida, assim como Paulo fez, assim como Silas fez. E eles viram algo extraordinário da parte do Senhor acontecendo naquela prisão. E algo extraordinário da parte do Senhor poderá acontecer e pode acontecer na sua vida, na sua casa, quando você se levantar para buscar, para atrair a presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. É impossível, querido, é impossível se aproximar de Deus se há falta de temor. A evidência desse temor é a obediência aos seus mandamentos, viver em retidão de vida, viver agradando o Senhor em todas as áreas da sua vida. O temor do Senhor sempre começa no coração e é manifestado em obediência e é manifestado em atitudes. Atraindo a presença de Deus. Como eu posso atrair a presença de Deus? Através do arrependimento, através do temor. E em terceiro lugar, ouvindo a Deus no lugar secreto. Somente o caminho da solitude
te levará à presença de Deus e ter intimidade com Deus. Escuta, eu falei solitude e não solidão. Solidão é a dor de estar sozinho no meio da multidão. Mas a solitude é a glória de estar sozinho, contemplando a Deus, na presença de Deus, se derramando na presença de Deus, sendo envolvido pela presença de Deus, sendo cheio da presença de Deus. Solitude é a glória de estar sozinho, contemplando a Deus, contemplando a face de Deus, na presença de Deus. Eu quero te motivar a desenvolver isso na sua vida. Sabe por que Deus não compartilha os seus segredos com quem está mais preocupado com o seu próprio prazer e bem-estar? Deus compartilha os seus segredos com aqueles que têm o seu coração, com aqueles que já entregaram as suas vidas a Ele. E a esses, Deus chama de amigos. Portanto, querido irmão, que eu e você possamos atrair a presença de Deus para as nossas vidas, através do arrependimento, através de uma vida de temor, consciente da presença de Deus conosco, consciente de que Deus está presente, consciente de que nós somos servos dEle, nós somos salvos para viver para o inteiro agrado dEle. Que eu e você possamos atrair a presença de Deus no lugar secreto, orando ao Senhor no lugar secreto, meditando na palavra de Deus no lugar secreto, vivendo prostrado diante do Senhor, para que eu e você não venhamos a nos prostrar diante da vida, diante de pessoas, mas diante de Deus, somente de Deus. Em quarto lugar e último lugar, traindo a presença de Deus, quando eu tenho a compreensão de que eu fui atraído por Ele, para viver para Ele, para viver para a glória dEle, para viver fazendo com que Ele seja conhecido através do estilo da minha vida. Reconhecer que eu sou dEle, reconhecer que eu sou propriedade exclusiva dEle, reconhecer que eu pertenço a Ele, reconhecer que Ele é o dono da minha vida. Para concluir nesta manhã, eu quero dizer, querido irmão, querida irmã, se você não deseja e não ama a presença de Deus, você será comparado a uma pessoa que está andando numa esteira e anda e não sai do lugar. Mas o meu desejo é que você possa amar a presença de Deus, que você possa atrair a presença de Deus. E é essa presença que vai te jogar, que vai te conduzir a viver tudo aquilo que Ele tem para você nesta vida. Ele vai te jogar para o propósito, para o alvo, para o plano que Ele tem projetado para você, e você será glorificado, e Deus será glorificado na sua vida e através do estilo da sua vida, porque você atraiu a presença de Deus. Decida se conectar à fonte que é Deus, atraindo a presença dEle na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, querido, eu quero orar com você neste momento, mas que eu e você possamos, de fato, atrair a presença de Deus à nossa vida, para que possamos ver a glória dEle sendo manifestada em nós. E o interessante, queridos, que quando a glória dEle é manifestada em nós, tudo ao nosso redor muda, tudo ao nosso redor muda. As pessoas que estão perto de nós serão beneficiadas, serão abençoadas também, tudo porque nós decidimos atrair a presença de Deus para nós, para as nossas vidas.
vidas. Quero orar com você. Pai querido, Deus bondoso, no nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela tua doce e maravilhosa palavra. E, Pai, nós decidimos nesta manhã buscar a tua face. Nós decidimos nesta manhã, Senhor, acima de qualquer coisa, atrair a tua presença, porque a tua presença é melhor do que as bênçãos. A tua presença é melhor do que as tuas manifestações, Pai. A tua presença é melhor do que qualquer coisa nesta vida, Pai. E nós queremos viver nessa dimensão, Pai, atraindo, Senhor, atraindo os teus olhares para nós, atraindo, Senhor, para nós, Pai, para que a tua glória venha a ser manifestada nas nossas vidas e haja uma grande onda de avivamento por meio de nós e através de nós, e muitas vidas sejam transformadas através das nossas vidas. Pai querido, Deus bondoso, dê a nós, ó Pai, uma semana abençoada na tua presença, e que nesta semana, ó Pai, nós possamos buscar, nós possamos atrair a tua presença para nós, ó Pai. A tua presença é vida, a tua presença é vida em abundância, vida completa, vida com significado, e nós queremos isto para a nossa vida, Pai. Nós queremos viver nessa dimensão, porque nós somos criados para o Senhor, nós somos salvos para o Senhor, e nós queremos viver para o Senhor. No nome precioso do Senhor Jesus, quero rogar que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã que está assistindo esta ministração, Pai. Envolva-os com a tua presença, toca-os de uma maneira extraordinária, de uma maneira singular, de uma maneira peculiar, neste momento, Pai, a vida deles. Eu oro desde já agradecido, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos aos nossos avisos. Hoje, às 15 horas, teremos o nosso culto da GR Kids. Daqui a um pouco você já vai receber um linkzinho e participar do culto das crianças junto de todas elas. Também na terça-feira temos às 19h30 a nossa terça top. É um tempo de treinamento, oração e palavra. Quarta e sábado temos as nossas células online. Essas células, elas são feitas através de um programa que chama-se Zoom, que é uma sala de reunião, sempre às 19h30. Na quinta-feira temos a Live for Mission, que o pastor Wagner, ele fala com alguma pessoa, algum missionário, tudo relacionado, esse assunto de quinta-feira é tudo relacionado com missões, sempre às 20 horas. Na sexta-feira, temos a vigília às 21 horas com a pastora Mara, no Instagram dela. Também, novamente, no domingo nosso, às 9 da manhã, o culto tradicional nosso. E às 15 horas, o culto da GR Kids. E eu queria trazer para vocês mais um aviso importante. Um novo aviso, que é esse novo meio de comunicação, uma nova ferramenta que a nossa igreja tem agora. Ele se chama podcast. São estudos exclusivos em áudio, que esses estudos, irmãos, não terão em lugar nenhum. Todas as terças e quintas-feiras, após as 12 horas. Se inscreva na plataforma da Font Church Montemor e não fiquem fora dessa. É uma nova ferramenta que vai ser muito útil, muitos assuntos, coisas assim específicas, sabe? Que não vai ter em lugar nenhum. Entre nessa plataforma, visite essa plataforma e se inscreva. E faça parte dessa nova plataforma da nossa igreja. Também, irmãos, estamos chegando à Marcha do Amor. Precisamos de alimento, precisamos de agasalho. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que aquele que se compadece do pobre, Deus lhe retribuirá o benefício. Vocês têm sido generosos, né, com os alimentos, e também agora estamos chegando na época do frio, precisamos de agasalho. Então, muitas pessoas, muitos irmãos, muitas irmãs precisando de agasalho. E nós precisamos esticar a nossa mão e ajudar o pobre.
Também, nesse momento, eu queria agradecer a todos os irmãos da Fonte Church, pelos dízimos e pelas ofertas. Vocês têm sido generosos, muito generosos, um coração de uma grandiosidade tremenda. Tem sido bênção, tem sido graça para a vida da nossa igreja. Sabe, que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. E que a gente se lembre que quanto mais a gente semear no reino de Deus, mais a gente vai receber de volta dele. E quanto menos a gente semear, menos a gente recebe. Vocês estão vendo, aqui do lado vai aparecer as contas, né? Estão aparecendo na tela as contas dos bancos. Vocês também podem trazer aqui na igreja, ou através da maquininha, tá? Vocês vêm até a igreja e passa na maquininha, e vocês podem fazer a oferta e podem trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Também, irmãos, qualquer dúvida que vocês tenham durante a semana, entre em contato na secretaria da nossa igreja com a Angélica. Amém? Também eu queria fazer um pedido para vocês, que vocês se inscrevessem no nosso canal do YouTube. E não se esqueçam, irmãos, não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações. Amém? E eu gostaria agora, nesse momento, de abençoar vocês. Que o nosso Deus possa abençoar o nosso domingo e que nós tenhamos uma semana cheia de graça e de paz da parte do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.